Olá, olá, meus alunos. Estamos começando mais um vídeo de Direito Civil. Esta é a nossa quarta pós-aula de Direito Contratual. Ainda tratando sobre a teoria geral dos contratos, hoje falaremos sobre a formação dos contratos. Considerando a doutrina majoritária, e aqui eu já destaco, existe uma certa variação das fases, a depender do doutrinador que se adota, mas considerando a doutrina do Carlos Roberto Gonçalves, da Maria Helena Diniz, do Cristiano Chaves, nós reconhecemos a existência de 3 fases de formação do contrato. A primeira dessas fases é a fase de negociações preliminares, que curiosamente não está prevista na lei. O legislador, quando trata sobre a formação, ele já começa falando sobre a proposta. Não trata, portanto, especificamente sobre as negociações preliminares. Entretanto, a doutrina é unânime em aceitar esta como uma das fases de formação do contrato. Sobre as negociações preliminares e talvez justificando a ausência de previsão expressa na lei, nós temos que a grande marca dessa primeira fase é a inexistência de um vínculo obrigacional entre os futuros contratantes, entre os agora negociantes. Essa primeira fase é uma fase de sondagem, de debates preliminares, de discussão. E nela, as partes ainda não estão vinculadas juridicamente, ainda não estão vinculadas obrigacionalmente. Por isso que podemos afirmar, no primeiro momento, que é direito dos negociantes, é direito se afastarem, ainda que injustificadamente, nessa primeira fase. Qualquer um dos envolvidos pode, nesta primeira fase, se afastar da negociação, mesmo que injustificadamente. Isto por quê? Porque não há vínculo jurídico, não há vínculo obrigacional. Aí, observe, talvez a razão do legislador não ter especificamente tratado sobre as negociações preliminares. Talvez você se questione, então qual a razão, qual a motivação da doutrina e da jurisprudência em identificá-la como primeira fase da formação dos contratos? A razão é a seguinte: apesar de os sujeitos ali envolvidos não estarem vinculados obrigacionalmente, juridicamente, eles devem observar, desde as negociações preliminares, o princípio da boa-fé objetiva. Ou seja, eles devem observar, eles devem respeitar um padrão de honestidade, um padrão de probidade. E considerando aquilo que estudamos sobre os princípios, nós sabemos que, se a boa-fé objetiva for inobservada e tal conduta causar dano à outra parte, nós temos aqui a configuração de um ato ilícito. E sabemos bem que o ato ilícito é fonte de obrigação. Diz o artigo 927, aquele que comete ato ilícito está obrigado a reparar. Notem, esta é a grande razão por que consideramos a negociação preliminar como fase de formação do contrato. De fato, as partes não estão vinculadas juridicamente ainda. E por isso, a priori, qualquer um pode injustificadamente se afastar. Verdade. Mas se esse afastamento injustificado causar dano à outra parte, por afronta ao princípio da boa-fé objetiva, temos a configuração de um ato ilícito este que deverá ser reparado. Ou seja, no contexto das negociações preliminares, ainda que não seja possível a responsabilização contratual, é possível a configuração de responsabilidade civil aquiliana, que é aquela decorrente do cometimento de ato ilícito. Nesse caso, o ato ilícito do artigo 187, que é deflagrado pelo abuso de direito. É direito dos negociantes, é direito se afastarem
injustificadamente desta primeira fase, porque ainda não existe vínculo jurídico obrigacional. Mas se esse direito for exercido injustificadamente, de modo a causar dano a outrem, tem ato ilícito configurado, afronta a boa-fé objetiva, que implicará em responsabilidade civil. Ou seja, a outra parte poderá pleitear, inclusive judicialmente, indenização por inobservância da boa-fé objetiva em fase pré-contratual. A segunda fase da formação do contrato é a fase de proposta. E sobre ela, o legislador inaugura a seção da formação dos contratos no artigo 427. Primeiro artigo sobre a formação dos contratos, que é o artigo 427, o legislador já está falando sobre a fase de proposta. Segunda fase de formação. Na proposta, também chamada de policitação, ao contrário do que acontece nas negociações preliminares, o proponente já está vinculado obrigacionalmente. Se uma das partes fizer uma proposta clara, séria e por isso definitiva, esta parte se vinculará à outra obrigacionalmente. Por isso a doutrina reconhece que a proposta é um negócio jurídico. Veja, ainda não temos contrato, mas a proposta já é um negócio jurídico, receptício, que por isso vincula obrigacionalmente o proponente. Tanto que se o proponente morrer ou se tornar incapaz, a proposta vinculará o espólio ou os herdeiros, no primeiro caso, e o tutor ou curador na segunda hipótese. Por quê? Porque aqui nós temos obrigação. Isso mesmo. Se nas negociações preliminares ainda não existe vínculo obrigacional, na proposta o proponente está obrigado à outra parte. O policitante está vinculado juridicamente ao oblato e deverá manter a sua proposta. Apesar disso, o legislador ele identifica algumas exceções. A regra, veja bem, inclusive prevista no artigo 427, é que a proposta estabelece uma obrigação para o proponente, para o policitante. Tanto que, se ele falecer, essa obrigação será transmitida por sucessão causa-mortis. Agora, a esta regra existem algumas exceções. Esta regra comporta algumas exceções. O próprio artigo 427, que diz ser obrigatória a proposta, ele também nos traz algumas exceções, afirmando o seguinte: a proposta não obrigará, não vinculará obrigacionalmente o proponente se, primeiro, o contrário resultar dos próprios termos. Como, por exemplo, quando o documento expressamente diz: não tem força de proposta, proposta sujeita à confirmação, não vale como proposta, não tem vínculo obrigatório. Ou seja, quando o próprio documento disser não vincula. Primeira exceção, a obrigatoriedade da proposta. Segunda exceção, a obrigatoriedade da proposta é quando o contrário resultar da própria natureza do negócio, como acontece com a proposta feita a público, como a proposta aberta ao público, em que ela permanecerá enquanto durarem os estoques. Você já ouviu essa expressão? A promoção de uma determinada marca de refrigerantes permanece até a data tal ou enquanto durarem os estoques. Exatamente. Segunda exceção, a obrigatoriedade da proposta. Primeira exceção, se o contrário resultar dos termos. Expressões como não tem força de proposta, não vincula obrigacionalmente. Segunda exceção, se o contrário resultar da natureza do negócio, como ocorre na proposta feita ao público enquanto durarem os estoques. Última exceção, também prevista no caput do 427, o legislador diz o seguinte: se o contrário resultar das circunstâncias
do caso. Observe, a proposta vincula o proponente. Vincula o proponente. É, portanto, dotada de obrigatoriedade, com exceção quando o contrário resultar dos termos, o contrário resultar da natureza do negócio ou o contrário resultar das circunstâncias do caso. Quais circunstâncias são essas? As circunstâncias previstas no artigo 428. Artigo 428 diz o seguinte: o proponente não estará obrigado. Portanto, a proposta não vinculará obrigacionalmente o proponente, quando feita sem prazo, a pessoa presente não for imediatamente aceita. Então, proposta feita entre presentes sem prazo e ela não for imediatamente aceita. Neste caso, o proponente estará livre da obrigatoriedade da proposta. Proposta feita entre presentes, sem prazo, não aceita imediatamente. Vale dizer que o inciso 1º do artigo 428 afirma que considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação semelhante. Então, primeira exceção quanto às circunstâncias do caso. Proposta feita entre presentes, sem prazo, não for imediatamente aceita. Segunda exceção, de acordo com a circunstância do caso, se a proposta for feita sem prazo entre ausentes, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente e não chegou. Tá? Aqui uma situação um pouco mais rara. Cada dia que se passa, fica mais difícil imaginar essa proposta entre ausentes, mas está na lei ainda. Se a proposta for feita sem prazo entre ausentes e a resposta não chegar em tempo suficiente, em tempo razoável, o proponente está desvinculado. Terceira situação, se a proposta for feita entre ausentes, com prazo, e a resposta não tiver sido expedida no prazo determinado. E última situação, se, também no contexto da proposta entre ausentes, antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Então, notem, vamos fazer aqui uma rápida revisão agora de forma mais objetiva. Quando que a proposta não vincula o proponente? Primeiro, quando o contrário resultar dos próprios termos. Segundo, quando o contrário resultar da natureza do negócio. E terceiro, quando resultar das circunstâncias do caso. Que circunstâncias são essas? Artigo 428. Sem prazo entre presentes, a proposta não for imediatamente aceita. Segunda circunstância, sem prazo entre ausentes, a resposta não chegar em tempo razoável. Terceira circunstância do caso, com prazo entre ausentes, a resposta não for expedida dentro do prazo conferido pelo proponente. E última, também no contexto do contrato entre ausentes, se antes da proposta ou simultaneamente a ela chegar a retratação. Última fase é a fase de aceitação. E aqui o contrato, então, será concluído. Se o oblato aceitar a proposta que foi feita pelo policitante, o contrato estará concluído e assim nasceu para o mundo jurídico. Sempre gosto de chamar a atenção para essa expressão. A conclusão do contrato, meus caros, é o início dele. Por quê? Porque aqui nós temos a conclusão das fases de negociação. A última fase de negociação, ou melhor dizendo, a última fase de formação é a aceitação, que nos contratos consensuais faz com que eles se aperfeiçoem, Por isso, inclusive, você talvez já tenha utilizado a expressão, fechamos o negócio. Ué, mas o contrato está começando e nós fechamos o negócio? Exatamente, nós concluímos as fases de formação. O contrato nasceu para o mundo jurídico. Destaco, cuidado com os contratos reais.
Os contratos reais, a despeito dessas fases de formação, se aperfeiçoam na entrega do bem. Aqui nós estamos no contexto dos contratos consensuais. Aí sim, a aceitação conclui e faz com que o contrato seja aperfeiçoado, nascendo assim para o mundo jurídico. Apenas destaco que a aceitação deve ser pura e simples, porque se ela for feita fora do prazo, com adições, restrições e modificações, será considerado como uma nova proposta, uma contraproposta. E aí dependerá da aceitação da outra parte, ok? Fases de formação do contrato. Negociações preliminares, proposta, aceitação. Nas negociações preliminares, não tem vínculo jurídico. A priori, qualquer um dos dois pode se afastar injustificadamente, mas a boa-fé objetiva deve ser respeitada, sob pena de configuração de ato ilícito por abuso de direito. Artigo 186, 187. Okay? Segunda fase, fase de proposta. O proponente, o policitante, está obrigado judicialmente, tanto que esta obrigação se transmite por herança, salvo as exceções do 427, 428. Terceira fase, aceitação, conclusão do contrato. Contrato nascido para o mundo jurídico, quando enquadrado na modalidade dos consensuais. Essa foi mais uma pós-aula de direito contratual. Nos vemos num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.